Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vamos aí a mais um vídeo de gratidão, mais um mês aí que vivemos, o mês de fevereiro, se inicia aí no próximo dia, o mês de março, que ele venha muito abençoado, mas tenho que registrar aqui os meus favoritos e a minha gratidão do mês ao Senhor e as coisas que eu aprendi e conheci nesse mês, né? Meu primeiro favorito, tá? São dois eletrônicos, tá? Que eu vou colocar aqui como os favoritos. O primeiro é esse microfoninho aqui, que tem sido, assim, maravilhoso. Eu testei ele muito nesse mês de fevereiro, para fazer vídeos aqui, vídeos para o Instagram, e realmente ele isola bem os sons externos, porque antes era muito difícil gravar, porque sempre tem um ruído, aí você tem que estar parando, sempre passa uma moto, alguma coisa, e captava muito forte o som externo. Então, com esse microfone, tem ficado muito mais fácil poder vir aqui compartilhar e falar, né? E abafar esses sons, então melhora um pouquinho a qualidade aí do áudio. Então tá entre um dos favoritos aí do mês, vale a pena se você gravar vídeo, se você precisa assim captar o som sem pegar os sons externos, até mesmo para o seu trabalho, para alguma coisa, esse microfoninho aqui é muito bom. Vem dois microfoninhos assim, ó, né? Aí tem o cabinho para os dois, o acesso, né, do celular para colocar, não dá para mim pegar porque está ali, e ainda vem duas baterias extras. Então, super gostei, foi baratinho, comprei na Shopee, vou mostrar aqui a marca para vocês, e valeu o investimento, né? Não deu para comprar aquele carérrimo, tem um que vale aí um rim, não, é simplesinho, mas ajuda muito. O segundo eletrônico é esse fone aqui, Bluetooth, que ele não é de encaixar na orelha, tá vendo? Você coloca ele atrás, assim, da sua orelha, então ele não cai. Eu tenho um problema, né, com fones de ouvido, assim, Bluetooth, porque em qualquer fone que tiver que encaixar dentro da minha orelha, a minha orelha, ela solta um arzinho e expulsa todo e qualquer fone. E para colocar aquele que é o arco, né, fica muito exagerado. Então esse daqui foi maravilhoso, porque eu levo ele para o serviço, dá para mim fazer meu jump, ele não cai, e é maravilhoso, né, levinho de colocar na orelha e não fica caindo a qualquer hora que eu encaixo dentro do meu ouvido. Então, dos eletrônicos, esses são os meus favoritos. E uma coisa favorita que eu nunca achei, que eu ia dizer que eu amei, é um whey da Growth de torta de limão. Gente, eu comprei o sachê para experimentar, e agora já tá chegando a minha encomenda do grande ali, porque ele é muito gostoso, é muito parecido realmente com a torta de limão. Então, assim, para sobremesa, ele já tá aí, ó, os meus queridinhos, e é maravilhoso, eu nunca diria, porque, né, eu não gosto de whey é ruim, porém, esse aí, ó, super vale a pena, com iogurte fica bom, com leite fica bom. Então, se você gosta aí do sabor do limão, da torta de limão, pode comprar e você toma whey, então pode comprar que super vale a pena, ele é muito gostoso. Então aí foi um dos meus favoritos, uma descoberta que eu não achei que eu ia falar que eu gostava de um. E também eu sou muito grata, porque esse mês de fevereiro é o mês do meu aniversário, no dia 25, aí eu completei 42 anos, então eu sou grata a Deus pela salvação que Ele me deu, pela vida nova em Cristo que Ele me deu. Então, ter mais um ano de vida é um motivo grandioso para agradecer, sim. Então, esse é um dos meus motivos de gratidão do mês, por eu ter completado mais um ano de vida, porque só Deus pode dar o fôlego de vida para nós, né? Então, esse é mais um dos motivos de gratidão. E nesse mês, vou deixar também uma indicação de um louvor, que foi assim a minha oração diária nesse mês de fevereiro, que é o louvor da Tamires Garcia, que diz assim: dai-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Então, esse louvor, depois vai lá ouvir, ele é uma oração de adoração a Deus, e que o meu coração esteja assim rendido ao Senhor, porque eu me alegro em falar do amor dele, porque o amor dele me resgatou. Nos momentos de tristeza, quem vem me acolher é o Senhor. Quando vem as lutas, é o Senhor quem está comigo. Pode o mundo inteiro se esquecer de mim, mas o Senhor não se esquece. E no dia do meu aniversário, algumas pessoas esqueceram, que é normal, né? Só os de perto mesmo que vão lembrar. Então, assim, os de perto lembraram, e graças a Deus. As pessoas que são de fora normalmente não vão se lembrar, não sei que seja lá pelo Facebook, que eu nem entro mais, mas no Instagram eu não posto. Então, assim, quando eu postei no final da noite, aí eu recebi um monte de parabéns.
mas assim, os que são de perto, eles sempre vão lembrar. E o Senhor foi o primeiro a me contemplar. Eu acordei cedo para orar, né? Meu marido acordou para preparar o café da manhã para mim, do meu aniversário. Depois eu fui ao meu devocional com o Senhor, e o dia estava muito fresquinho, no dia anterior estava muito quente. E aí eu falei, obrigado, Senhor, porque o primeiro presente o Senhor me deu, que foi um dia de ar-condicionado, que foi um dia fresco, né? Um dia tranquilo, sem muito calor, porque eu tenho sofrido muito com o calor. E nesse dia estava fresquinho. E foi como um abraço do Senhor dizendo, filha, eu estou dando um dia perfeito para você, do jeitinho que você gosta. E na palavra também ele falou, então, assim, que vocês possam conhecer, eu amo esse Deus. E é assim que eu quero viver todos os dias, apresentando esse Deus para outras pessoas que não o conhecem. E aí, vou finalizar aqui, né, esse vídeo da gratidão com uma palavra que tem muito a ver com essa música da Tamires Garcia, que está lá em Isaías 52, verso 7, que diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, quão formosos os pés são aqueles que anunciam o evangelho. E quando eu tive um sonho, né, de revelação do Senhor, do que é ser um propagador do evangelho, um intercessor de almas, um anunciador do evangelho, e eu tive muito claro, quando eu vi aquele homem que era um anunciador do evangelho, os pés dele eram mostrados naquele sonho. E ele, quando tirava toda aquela armadura, porque ele tinha conseguido uma missão bem sucedida de salvar uma alma, então quando ele chegava e tirava aquela armadura, ele desatava, né, uma faixa dos pés dele, e os pés deles estavam muito machucados, e esse versículo veio ao meu coração. E neste mês, esse louvor tem ecoado em mim. É como se o Senhor dissesse, é lindo os pés, pode estar machucado os seus pés, porque muitas vezes a gente chora, porque nós oramos por vidas, nós nos comovemos pelas vidas, porque o Senhor colocou isso no meu coração. Então aqueles que são, eu estou falando nós, porque eu acredito que tem outros aqui que são libertadores, que são evangelizadores aí do Senhor. Então o Senhor coloca em nós esse amor, e não é sem dor, né? Não é sem luta, não é sem ataque do inimigo, mas o Senhor diz quão formoso é os pés. E no sonho que eu tive, que o Senhor me deu, esses pés estavam machucados, né? Esses pés estavam feridos ali, enrolado na ata, numa atadura, né? Numa faixa, para suportar e colocar a armadura. Mas aí depois ele tirava aquelas faixas e entrava no rio que era o Senhor, né? Mergulhava ali nas águas que representava o Senhor, e ali aquela dor era aliviada, mas os pés estavam sim machucados, porque ele tinha ido em batalha, ele tinha ido em missão, e ele tinha resgatado uma alma preciosa ao Senhor. Então, não desanime, né? Esse mês de fevereiro foi como se o Senhor dissesse, seus pés são lindos, porque você anuncia o evangelho. Ainda que feridos, parece que o mundo olha e não é tão bonito, estou até emocionada, porque é como se o Senhor dissesse, está ferido? Para muitos está dizendo, isso não é belo, mas para mim é belo, porque você está fazendo. Não importa se estão ridicularizando, se estão rindo, você está fazendo. E vidas, não importa se é uma. Aquele resgatador, ele passava pelo inferno, e tinha muitas almas ali no inferno, e uma alma conseguia entender o poder de Deus, e ele resgatava aquela alma, e essa alma era preciosa para o Senhor. E o Senhor falava, quão lindo é os pés daquele que anuncia o evangelho. Então fique com essa palavra, continue anunciando o evangelho, continue mostrando o amor de Deus, porque uma alma que você ganhar para o Senhor, o coração do Senhor está alegre, e Ele é o rio que te cura, Ele é aquele que vai te sustentar. Então, que Ele nos dê ouvidos para ouvi-lo, um coração para obedecer, formosos pés para seguir, e olhos para contemplar o que Ele está fazendo, tá bom? Então, Deus abençoe aí a sua vida, que o mês de março seja abençoado para a honra e glória do Senhor, e que Ele venha nos fortalecer, que mesmo em meio a dores, o Senhor seja a nossa força, porque vale a pena viver esse evangelho. Ele é a paz que excede todo entendimento, porque no mundo você vai ter aflição de qualquer jeito, mas se você estiver no Senhor, você vai ter refrigério, porque não existe uma vida aqui nessa terra que não passa por algum tipo de aflição, algum tipo de angústia interna, mas para essa angústia só tem
um bálsamo, um remédio, que é o Senhor. Então se encha dele, tá? E que o mês de março você possa ser cheio da presença de Deus, que o Senhor te dê livramentos, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, em nome de Jesus.